Até o passado é imprevisível, né? É incerto, porque ele está reescrevendo o que houve em 1964. Esse cara, olha só, o sujeito foi juiz federal, deputado, senador, governador, agora é ministro do Supremo, e vem falar sobre o que ele não entende e só pode produzir um palavrório de besta quadrada, né? Em 1964, foram mobilizadas, não morreu gente, sim, mas foram mobilizadas tropas. O brasileiro faz isso, sim. Se fica evidente que um lado tem uma força armada muito maior, ele ganha. Por isso se fala da Batalha de Itararé, em 1930. Não houve porque ficou evidente que os getulistas venceriam. Agora, 64 não teve nada a ver. O que ele pode rememorar, e não faz isso para bancar o esperto, é a história do Partido Comunista do Brasil. Seja bem-vindo ao JV Notícia. Hoje vamos falar sobre um tema que está gerando muita polêmica nos corredores de Brasília. Fique até o final para entender todos os detalhes. Que foi formado por dissidentes do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que achavam o Partidão muito brando e defendiam a luta armada. E ele apoiou esse grupo. Ele foi filiado ao PCdoB quando conseguiu o governo do Estado. PCdoB. O PCdoB, por exemplo, morreu gente depois. Por quê? Porque o PCdoB, por exemplo, foi o responsável pela guerrilha do Araguaia. Ocupou um território na Amazônia, no Pará, e combateu o exército. Aí aconteceu o que aconteceu. Zé Genuíno estava lá. Também não morreu por pouco. Agora era uma guerra. E ele apoiou. Agora, ele está punindo crimes futuros. Morreria gente. Que papel desempenharia nesse massacre o vendedor de algodão doce? E a menina do batom? O que ela faria? Do outro lado estavam as tropas de 64, porque ele foi contra. Ele perdeu em 64. Ficou fingindo que era um pacifista do Partido Comunista do Brasil. Mas o Partido Comunista do Brasil era uma das organizações radicalíssimas quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 68. Eu conheci o PCdoB direitinho. Seguia a linha chinesa. Queria fazer a Revolução Chinesa no Brasil, a mobilização de massas. O Flávio Dino não participou de nada disso, porque a especialidade dele é atacar geladeiras, sobretudo de madrugada, para comer mais um pouco. Tá. E eu vi esse trecho, eles querem dizer que o embate não pode acontecer numa democracia, em que às vezes há um estranhamento, e sob a lei e a regra constitucional se reúnem, conversam, e a Constituição diz que os poderes são independentes antes de tudo e se pretende que sejam harmônicos entre si. Mas eles são independentes antes de tudo. O que o ministro Moraes e o Flávio Dino, nesse ativismo, eles querem fazer os outros poderes como poderes menores. Basta ver, por exemplo, o ativismo judicial de ambos. Mas eu vou voltar, Paula, se você me permitir, ainda sobre a questão do Fux, a urbanidade com que ele vai dizer ao ministro Moraes, olha, eu vou rever a dosimetria da pena e, obviamente, o julgamento, o voto dele não vai, já deixou claro que não vai concordar integralmente com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele fala com toda urbanidade. Eu vou só recuperar a frase inteira que ele diz, sobre, obviamente, aquele 8 de janeiro. Diz ele o seguinte, aspas, nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Olha o cuidado, ele chama de tragédia. Não cita, não fala o dia do golpe. Fui ao meu ex-gabinete e vi mesas queimadas, papéis queimados. Mas acho que os juízes, na sua vida, têm sempre que refletir os erros e os acertos. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui de forma muito clara é que, naquele momento, eles julgaram sob uma lógica de violenta emoção, como ele diz aqui. Juízes não podem estar emocionados no voto.
Eles têm que só se ater à lei e ao que permite a lei. E ele diz aqui depois, bom, precisamos rever eventuais erros que cometemos. Tivemos a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que o Silvio já fez menção aqui, em tom jocoso e de deboche. Como assim? Como assim ousa ir contra um voto meu? O que a gente está percebendo no ministro Fux, e ele já tinha se manifestado lá atrás, dizendo que os juízes não deveriam ter todo esse protagonismo, que os poderes têm suas prerrogativas e precisam ser respeitados. A gente reproduziu isso aqui, à época, foi no ano passado. É um voto importante que talvez, no caso da Débora, ou mesmo nesse julgamento agora da primeira turma de todos esses que foram hoje tornados réus pelos 5 juízes, pelos 5 ministros, nesse momento, no caso da Débora, o voto vai ser por voto eletrônico, lá, como é que se chama isso aí? O plenário voto virtual. No plenário virtual. Ou seja, não haverá debate. O que é uma pena, o que é uma afronta. Porque, de novo, nesse momento, se o advogado estivesse presente no voto do ministro, ele poderia pedir a palavra e fazer uma outra concessão, fazer um outro argumento, apresentar um outro argumento. Não, nesta coisa absurda que é esse plenário virtual, que é uma afronta à defesa do réu, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito que permite a paridade de armas dentro do devido processo legal, é uma afronta, não haverá debate. Muito provavelmente, levando-se em conta que o Dino vota integralmente com o ministro Alexandre, que o Zanin não vai contra absolutamente nada. Carmen Lúcia também tem se mostrado seguindo a mesma toada, vai ser 4-1. Em que pese, sim, o valor da demonstração pública que fez questão aqui o ministro Fux, porque pelo menos abre-se algum debate dentro do Supremo Tribunal Federal. Do jeito que está, parece uma casa em que tem um presidente de fato. Esse presidente de fato é o ministro Alexandre de Moraes. Parece que há um certo receio em confrontá-lo. Se são 11 ministros, e nesse caso são 5, todos têm direito de confrontar um ao outro. É um debate dentro da civilidade. Qual é o problema? Vive-se um tempo em que ninguém fala nada de coisas que o ministro Alexandre fez. Do que nós estamos falando? De democracia? Ou de qualquer outra coisa? Não se abre uma exceção ao debate. Bom, ou se abre uma exceção, sei lá. Fato é que tem uma importância isso. Eu não sei qual a extensão. Tomara abra um debate maior. Porque parte da sociedade, inclusive aqueles que estavam completamente, digamos, fora de si, ao apoiarem qualquer exagero do Supremo, porque em tese, na cabeça deles, o momento exigia, eles estavam julgando sobre, para usar aqui a frase do ministro Fux, sobre violenta emoção, que recobrem a razão agora. Vamos ver as coisas como as coisas são. Se eles acham, de fato, que defenderam a democracia, que o trabalho que eles fizeram está perfeito, que o ministro Alexandre de Moraes é um exemplo de patriota e tal, por que não saem às ruas? Eles acham que são populares? Testem a popularidade. Vocês acham que é por acaso que mais de 112 mil telas estão no momento acompanhando o que a gente está falando sobre este julgamento? Isso daí é uma farsa. É uma farsa. A Débora, ao rever a dosimetria, e é muito importante essa atitude do ministro Luiz Fux, ele vai ter de examinar o seguinte, olha, já foi dito aqui, ela praticou o crime de... qual seria o de... Em que se qualifica você pintar com batom, desenhar uma frase com batom, depredação do patrimônio. Dano qualificado. Tá bom. Qual é a pena que se aplica a isso? Ela está presa há 2 anos. Está presa há 2 anos. Já cumpriu o tempo máximo, há muito tempo, o tempo máximo imposto a esse tipo de crime, de delito. Agora, provem que ela está enquadrada também no crime de tentativa de golpe de Estado, que é superposto aí com a abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa. Provem. Como é que ele não prova um negócio desse e fica com essa afirmação e o ministro Fux tem todo o direito de ver isso. Tem o dever. Ao rever a dosimetria, e se fizer esse trabalho com o devido critério, com os critérios corretos, o ministro Fux vai chegar à conclusão
De que ela foi punida porque usou o batom e repetiu a frase do presidente do tribunal há 14 anos. Ele quer que sejam 14 anos, o Alexandre. E ele ainda autoriza algum ministro a discordar dele, generosamente. É um vídeo manipulado. Isso é manipulação de prova. Manipulação de prova, pegou a parte que interessa, que corrobora a narrativa e põe lá. Agora, veja só o abuso. Nós estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, num julgamento de uma turma dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu faço questão de citar isso porque isso é importante. A gente não pode nunca se esquecer disso. Disse aqui o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Com base, as imagens estão lá com base em fatos notórios e imagens já usadas no julgamento sobre os executores do dia 8. Destes, porque tem que estar nos autos destes acusados. O que não está nos autos destes acusados não está no mundo, é uma frase do direito. Claro que o ministro Alexandre de Moraes sabe disso. O que pensa, por exemplo, o doutor Zanin, advogado do Lula? Imagina se a Procuradoria de Curitiba apresentasse ali alguma coisa, um vídeo em relação a uma fala do Lula que não estivesse nos autos. Você imagina quando o Zanin ia estrelar? Vou usar uma expressão popular. E porque ele fez isso, a gente tem imagens disso. E tudo bem, estava exercendo o direito de defesa ali do cliente dele. Agora, por que não conceder isso aos outros? Ou por que permitir um abuso neste momento? Porque agora ele é juiz do Supremo? Ele presidia a turma. O que eu estou falando do Zanin não é a perseguição, nada. Eu só estou dizendo porque, na condição de presidente da turma, ele podia dizer, opa, calma, isso não estava nos autos, então vamos evitar esse vídeo? Os votos dos ministros, com exceção ali um pouco do ministro Fux, é tudo assim, não tem nada no condicional. Pelas informações, pelas provas, parece que, dão indícios que... Não. O voto do ministro Alexandre de Moraes é um voto de acusação, de promotor dentro de um processo. O do ministro Flávio Dino, que não deveria estar julgando, porque ele foi testemunha. Ele disse que viu tudo. O Silvio usa sempre essa expressão de camarote, acho que é essa expressão, né? Lá do prédio do Ministério da Justiça. Mas ele foi testemunha, na verdade ele também poderia estar sendo acusado de por que não colocou as tropas para evitar um dano maior ao patrimônio público, poderia ser prevaricação. Enfim, eu estou colocando tudo o que o direito permite. Por que essas discussões não estão? Em um julgamento como esse, em que o ex-ministro-chefe do GSI, o G. Dias, não está envolvido, não está assinalado como um possível réu, um acusado, que julgamento como esse pode ser levado adiante? Tem as imagens do G. Dias, sumiu, está sendo protegido por quê e por quem? Qual é o sentido disso? Daí que a questão é que não se pode, em nenhum momento no processo, abrir exceção. Aqui pode porque... Não, porque daí não é democracia. Exceção leva a estado de exceção, um julgamento de exceção. O que nós estamos vendo, até o momento, é um julgamento de exceção. Veja só que os votos dos ministros num julgamento técnico, o voto do ministro precisa se contrapor a cada alegação dos advogados de defesa. Ficou até difícil, porque são vários acusados, né? São vários ali denunciados, deveria ser apenas um. Vamos nos debruçar apenas sobre esse? Admito sim que se torne réu e que o processo vá adiante deste réu. Não, é por baseada. Tudo é por baseada agora no Supremo Tribunal Federal. A gente não viu por parte dos ministros ali respondendo a cada uma das alegações dos advogados de defesa. E olha que tinha gente brilhante ali. Você pode concordar ou discordar de um ponto ou de outro, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o advogado alega este ponto, rebate esse ponto para você dizer, vou admitir a denúncia porque isso aqui não me convence, e explica por quê. Os ministros não fizeram isso, não tem isso. De novo, eu vou insistir com a pergunta, vou ficar o disco aqui, como a Ana diz, disco riscado. A quem eles querem convencer que esse julgamento é justo e técnico? Só para trazer aqui, bem lembrado pela Francisca Alves no chat, porque o Fux é o único... Que é algo que o presidente não está envolvido, não esteve envolvido, só na denúncia é que surge esse envolvimento, porque nem no relatório da Polícia Federal surgiu. E ontem na minha sustentação eu disse, essa é a minha preocupação. Criou-se uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o presidente. Essa que é a verdade.
Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E Celso Vilardi comentou ainda a contestação feita pelo ministro Luiz Fux em relação à pena de 14 anos imposta por Alexandre de Moraes à cabeleireira Débora dos Santos, julgada pelo 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux fez um posicionamento absolutamente correto, não só sobre a dosimetria, mas principalmente sobre a questão dos dois delitos que estão sendo imputados. Porque você já sabe, já acompanharam que no voto do ministro Barroso existe uma conflitância entre esses delitos. Mas esse não é o momento. Agora vamos para a defesa. Muito obrigado. Bom, Silvia, a gente acompanhou aí um trecho da entrevista com um dos advogados de Jair Bolsonaro, o Celso Vilardi. Ele bate nessa tecla. Nós também aqui recebemos no programa o outro advogado, Paulo Bueno, e eu lembro de ele ter falado muito isso, né? Os advogados não tiveram... Se vocês gostam de matéria como essa, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal para poder estar fortalecendo. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.